Agora, como médico do sono, você dorme cerca de 6 horas e Sim. meia. Tem 2 bulldogs franceses na cama Tenho. com você, roncando, fazendo barulho, Sim, se sim. mexendo e lambendo seu rosto durante a noite. Ou seja lá o que eles fazem. Você tem, sei lá, uma TV de tela plana de 80 polegadas mandando sinais, frequências, e você me disse antes que também tem apneia do sono. Sim, então eu fui diagnosticado recentemente com apneia do sono. Você usa uma máquina para isso quando está dormindo? Uso, com certeza. Apneia do sono. Fico feliz que estejamos falando disso porque é importante, certo? É até meio engraçado. Eu sou o médico do sono, né? E há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, eu não estava me sentindo muito bem. Meus treinos não estavam tão bons, meus tempos na esteira não estavam tão bons. Então liguei para minha médica, a mulher que cuida de mim, a Carrie, e disse: Carrie, meu Deus, eu estou meio me arrastando. Ela disse: vamos fazer uns exames de sangue, vamos ver o que está acontecendo com você. E eu falei: ótimo. Ela achou que talvez eu estivesse com deficiência de ferro, tipo anemia. Talvez alguma deficiência, alguma coisa acontecendo. Aí, os resultados voltaram, e minha testosterona estava em torno de 400. Agora, para um cara da minha idade, isso ainda está ok. Mas ela disse: sabe, vamos te colocar em testosterona e ver o que acontece, certo? Então, ela me colocou em testosterona. Passaram quase 9 meses. Nenhuma mudança. A única coisa que aconteceu foi que eu perdi mais cabelo. Pois é. Sério? Sim. Isso não é Deixa eu nada te dizer, legal. não era esse o efeito colateral que eu estava procurando, irmão. Você não. fica tipo, eu só queria ficar forte. Certo, exatamente. Exatamente. Então ela virou para mim e disse: ei, senhor médico do sono, que tal fazermos um estudo do sono em você? E eu pensei: sabe, eu não fazia um há alguns anos. Na clínica, quando eu atendia regularmente, eu testava todos os equipamentos novos em mim mesmo. Então eu tinha uma boa ideia do que estava acontecendo. E, na verdade, a minha empresa, chamada Sleep Doctor, hoje faz testes do sono em casa. Aliás, desde a Covid, quase ninguém precisa mesmo ir a um laboratório do sono, principalmente se o foco for a apneia do sono. Então, eu recebi um aparelho em casa. Você usa no pulso, com uma coisinha no dedo. É isso, aliás. É só isso. Você dorme com isso, né? Dorme com isso. As informações vão para um aplicativo. No dia seguinte, você está online conversando com o médico. Acontece que eu paro de respirar durante o sono 24 vezes por hora. Uau. Pois é bastante. Isso é a apneia do sono moderada. Por quanto tempo você para de dormir, de respirar? Então, pela definição, pode ser de 30 a 90 segundos. Fala sério. Isso mesmo. Sério? Você para de respirar de 30 a 90 segundos, 24 vezes por hora? Correto. Isso é a apneia do sono. Agora, quero deixar E claro. você não consegue segurar a respiração por 7 segundos? Né? É um pouco diferente. É fascinante quando você Interessante. começa a olhar para essas ideias. Mas, para todo mundo que está ouvindo, a apneia obstrutiva do sono acontece quando existe algum bloqueio em algum ponto da garganta. Muitas vezes a gente pensa em apneia do sono como uma doença de pessoas acima do peso. Olha para mim, cara. Eu tenho uns 72 quilos molhados, certo? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas tenho algum nível de obstrução aqui, na garganta. Então acabei usando uma máquina de CPAP. CPAP significa pressão positiva contínua nas vias aéreas. Literalmente, é um compressor de ar com uma mangueira e uma máscara que fica no meu rosto, empurra ar para os meus pulmões, abre a área que colapsou, manda ar para os pulmões e eu respiro a noite inteira. Mas olha só, muita gente diz: eu não quero fazer teste do sono. Eu não quero dormir com uma máscara no rosto. Isso não é nada sexy. Sem chance de eu fazer isso. Tenho claustrofobia. E inventam todas as desculpas possíveis. CPAP não é a única solução, Luiz. Existem aparelhos bucais que você pode usar sem mangueira, sem máscara. Existem intervenções cirúrgicas. Perder peso pode ajudar. Existe uma quantidade enorme de modalidades de tratamento que podemos oferecer às pessoas, em que você não necessariamente precisa usar a máscara. Mas as pessoas nem fazem o teste, certo? Porque tem medo de usar a máscara. Se você tem apneia do sono não diagnosticada, você está no caminho para diabetes. Está no caminho para fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva. É uma bagunça. Declínio cognitivo, com certeza. Isso é uma questão médica importante. E queremos que as pessoas pelo menos façam o teste para saberem e entenderem o que está acontecendo. Outro dia me fizeram uma pergunta que achei muito interessante. Disseram: Michael, os GLP-1 são o novo CPAP, certo? Porque, sabe, as pessoas estão perdendo peso com GLP-1. Isso pode, eu acho que pode ajudar, mas não acho que seja a única solução. E, aliás, agora existe um comprimido em desenvolvimento. Ele está em testes de pesquisa. Eu diria que daqui a 18 meses, 2 anos, vai existir um comprimido que você poderá tomar para ajudar na apneia do sono. Então as pessoas precisam fazer o teste. É verdade que uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer para alcançar sua grandeza é dormir melhor? 100%. Eu acho que o sono é meio como o botão de volume da grandeza, certo? Quando o seu volume está baixo, ninguém te escuta. Você não se escuta. Você não consegue ter o desempenho que deseja. O sono afeta todos os sistemas do corpo e todos os estados de doença.
Literalmente tudo que você faz melhor depois de uma boa noite de sono. Quero dizer, o câncer tem um ritmo circadiano. Nós podemos ajudar pessoas com câncer mais rápido e melhor se elas estiverem dormindo melhor. É inacreditável. Hoje já existem dados mostrando que se você administra a quimioterapia em um ponto específico do ritmo circadiano da pessoa, ela precisa de menos químio e a químio funciona melhor. Sério? Cara, a pesquisa está aí. Uau! Claro. Então espera aí. Se você tem câncer e está em tratamento, se faz químio em um determinado horário... Dentro do seu ritmo circadiano. Bom, então a pesquisa está mostrando que ajuda você a se recuperar mais rápido. E você precisa de menos químio, menos veneno entrando no seu corpo. Sério? Ah, sim, essas pesquisas já existem há algum tempo. Então me fala sobre ritmo circadiano. Por que é importante a gente entender isso? E o que devemos saber sobre os nossos próprios ritmos circadianos? Então, o sono é basicamente formado por dois sistemas separados no cérebro. Um se chama pressão do sono, o outro se chama ritmo do sono. A pressão do sono funciona mais ou menos assim. Quando uma célula consome uma molécula de glicose, algo sai do outro lado. Esse algo normalmente se chama adenosina. A adenosina percorre o seu sistema e passa por uma área receptora muito específica no cérebro. À medida que ela se acumula, você fica cada vez mais sonolento. Isso é a pressão do sono. Aliás, só como observação, eu sou meio nerd do sono, então eu curto muito a parte das pesquisas. Se você olhar a estrutura molecular da cafeína e a estrutura molecular da adenosina, elas diferem por uma molécula. Ok. O que isso significa? Então eu vou te dizer o que significa. Eu descobri uma coisa. Chamo de NAP-ALAT. É assim que funciona. O Napalat. Sim, Certo. você vai gostar disso. Se você está se arrastando, dormiu só 4 horas na noite anterior, tem uma apresentação importante, vai participar de um podcast, vai fazer algo legal e divertido, e quer conseguir estar presente e no seu melhor, é isso que eu quero que você faça. Pegue uma xícara de café preto coado, sem leite, sem açúcar, coloque 3 pedras de gelo só para esfriar. Vire o mais rápido que puder e depois tire uma soneca de 25 minutos. Você queima a adenosina, certo? E como a cafeína e a adenosina diferem por uma molécula, a cafeína encaixa naquele lugar e bloqueia a adenosina futura por até 4 horas. Então o que isso significa? Significa que você fica bem acordado e sem se arrastar por 4 horas. Sério? Com certeza. Eu faço isso com atletas, faço isso o tempo todo com o meu grupo de empresários. Não faça um Napalate todo dia, Não, certo? não. Não é isso que a gente está buscando. Tipo, uma vez por mês, se você não teve uma boa noite de sono. Certo, exatamente. Mas você com certeza pode usar algo assim a seu favor. Me dá um exemplo. Você passou a noite acordado, remoendo pensamentos, não conseguiu dormir, talvez algumas horas. Sim. E você tem um jogo, tem um evento, tem uma palestra, tem alguma coisa no dia seguinte. Certo. Eu diria que uns 60 minutos antes de você entrar, faça isso. Tome o café com gelo. Tome o café, beba, tire a sua soneca. Por que não quente? Porque você precisa beber tudo rápido. Ok. É só para esfriar. Você não pode ficar tomando de pouco. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é colocar para dentro e fechar os olhos. E se você não conseguir dormir logo? Faz diferença? Ainda funciona, mesmo que você não chegue a dormir de verdade. Mas fique em um quarto silencioso, escuro e dê a si mesmo uma boa chance de conseguir fazer isso, certo? Dormir por 25 25 minutos. Você não quer passar disso. Já tirou uma soneca e acordou pior em vez de melhor? Sim. É porque você dormiu tempo demais. Essa é uma soneca bem controlada. 25 minutos, certo? Com a cafeína antes. Você vai se surpreender com o quanto isso funciona. Isso é pressão do sono, tudo bem? Agora vamos falar sobre ritmo do sono, porque essa foi a pergunta que você me fez. O que é ritmo circadiano? Por que isso importa? Essa história toda do câncer. O que está acontecendo ali? Então, ritmo circadiano é meio que a minha área de especialidade. É uma das áreas que eu realmente amo, porque dentro do ritmo circadiano existem coisas chamadas cronotipos, certo? Um ritmo circadiano é muito parecido com a fome. Você já percebeu que sente fome perto da hora do café da manhã, perto da hora do almoço, perto da hora do jantar? Esse é o seu ritmo circadiano da fome. Para o sono, pelo menos aqui na América do Norte, a maioria das pessoas sente sono em algum momento entre 10 e 10 e meia da noite. Você vai para a América Latina, Eles onde as jantam pessoas às tiram uma 10 e meia. siesta durante o dia. Quer dizer, essas pessoas ficam acordadas É uma até loucura. tarde. É um jogo completamente diferente, e dá para trabalhar com isso. Mas os ritmos circadianos são basicamente o seu cérebro dizendo quando ir para a cama. A melatonina é realmente o grande fator do lado do ritmo circadiano. A melatonina é uma reguladora do sono, não uma iniciadora do sono, certo? Quem inicia teria relação com a adenosina. A melatonina afeta o ritmo circadiano. Então eu estava analisando, eu tive uma paciente que chegou, e sendo sincero com você, cara, eu falhei. Eu falhei com ela. A gente tentou de tudo. Ela tinha uma insônia terrível. Tentamos terapia cognitivo-comportamental, que é o meu remédio de escolha, digamos assim, para os meus pacientes. Tentamos medicação. Tentamos higiene do sono. Tentamos tudo.
Quando tem uma paciente que não melhora, eu a trago de volta sem cobrar e fico avaliando, porque claramente eu devo ter deixado passar alguma coisa acontecendo ali. Mais ou menos no meio da entrevista, ela vira pra mim. Isso foi quando eu atendia na Costa Leste e diz: Dr. Breu, se eu morasse na Califórnia, tudo seria ótimo. Eu perguntei: me explica isso. Ela disse: bom, lá tudo acontece 3 horas mais tarde. Ela disse: se eu pudesse simplesmente ir trabalhar algumas horas mais tarde e ficar algumas horas a mais, acho que seria fantástico pra mim. Eu falei: então por que você não faz isso? E ela disse: bom, acho que meu chefe não ia gostar. Meu marido provavelmente também não ia gostar. Eu cuido dele e das crianças de manhã, acordo todo mundo, esse tipo de coisa. E aliás, eu não estou indo bem no trabalho. Estou meio em período de avaliação. Meu rendimento caiu. Eu falei: bom, posso ligar para o seu chefe e perguntar se você pode entrar 2 horas mais tarde? E ela disse: você pode tentar. Então liguei para o chefe dela. Isso foi numa segunda-feira. E expliquei quem eu era, o que eu estava fazendo e com quem eu estava trabalhando. Claro, tive a permissão dela para fazer tudo isso. E ele disse: você quer que ela faça o quê? Eu falei: queria que ela chegasse 2 horas mais tarde. Ela precisava estar lá às 8 da manhã, certo? Aí eu disse: quero que ela chegue às 10 e saia às 6. Falei: dá pra fazer isso? Ela sairia 2 horas mais tarde? Sim. Então ela continua tendo a mesma carga função? horária. Só que a gente está... Começando 2 horas mais tarde. Exatamente. Ele disse: Michael, você pode tentar o que quiser. Eu vou demitir ela na sexta. Uau. Aí eu pensei: sem pressão, ótimo. Uau. Então a gente Você faz contou isso. para a sua paciente? Tipo, então... Não, porque aí ela não ia dormir Eles mesmo, ficaram, né? tipo, Exatamente. Então eu não contei essa parte pra ela. Aí eu ligo pra ele na sexta, ele atende o telefone. E sabe qual é a primeira coisa que ele me diz? Tenho mais 3 funcionários sobre os quais eu quero que você converse. Uau. Certo? Isso é o que chamamos de cronotipo. É genético. Você não escolhe isso, inclusive. Eu fui entrevistado, algumas semanas atrás pelo Wall Street Journal e eles perguntaram: o que você acha do clube das 5 da manhã? Eu disse: acho a segunda ideia mais idiota que eu já ouvi, só perdendo pra fita na boca, tá? Tá, me explica por quê. Porque 85% do mundo não consegue acordar às 5 da manhã, Luiz. 85%. Essas pessoas vão fracassar de qualquer jeito, geneticamente falando. Eu posso, de fato, olhar. Se você tivesse seu genoma sequenciado, eu poderia olhar seu 23andMe ou seu Ancestry.com. Eu consigo te mostrar onde fica uma área chamada região PER3. Quero deixar claro, existem umas 30 áreas que controlam isso, mas a PER3 é meio que a principal, a grande que a gente observa. E se você tem algo chamado polimorfismo de nucleotídeo único, que é um SNP, significa que os blocos de construção se viram de um jeito. Você é uma pessoa matutina. Você já ouviu esse termo antes. Muita gente por aí nunca ouviu falar de cronotipos, mas com certeza já ouviu falar de pessoas matutinas. Se vira de outro jeito, você é uma coruja noturna. Se não vira, você é o que a gente costumava chamar de colibri, tá? Então eu estava olhando esse sistema e falei: bom, eu já ouvi falar desse sistema. Eu ouvi isso na faculdade. Tipo, é um sistema meio conhecido. Eu disse: mas ele não dá conta dessa mulher com quem eu estava conversando, porque ela também tinha um padrão meio estranho. Às vezes era tarde, às vezes era cedo. Então acabou que existe um quarto cronotipo. Mais uma vez, isso é genético. Então isso não é só uma construção social, de simplesmente dizer: eu sou uma coruja noturna, eu sou matutino. Ou, então é como se, quando alguém diz isso, na verdade, é o corpo dela dizendo: Exatamente. bom, eu só não quero acordar cedo. Isso mesmo. Interessante. É o corpo dela de verdade. Tá. Agora, isso sempre foi E dá negado pra pra testar mim. isso? Sim. Por exame de sangue ou é por... Eu tenho um teste online que as pessoas Ok. podem fazer. E olha, são 30 perguntas online. Não leva mais do que uns 3 ou 4 minutos. E não é difícil. Tipo, não é uma coisa: meu Deus, preciso entender tudo isso agora. Dá pra descobrir isso relativamente rápido. Pra ser justo, eu sou um mamífero, não uma ave. Então decidi renomear o sistema. Os galos agora são leões, porque quem não gostaria de ser o rei ou a rainha da selva, né? E os leões são pessoas muito interessantes. Eles representam cerca de 15% da população, certo? E os galos são aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã. Estão todas animadas. Sinceramente, a única coisa que eu odeio mais do que manhã são pessoas matinais, né? Quer dizer, fala sério, elas são muito, muito empolgadas com essa vibe da manhã pra mim, né? Sim. Elas se exercitam cedo. São pessoas que fazem uma lista e vão do passo 1 pro passo 2, pro passo 3 ao longo do dia. Elas têm uma característica de personalidade muito interessante. Mais uma vez, só 15% das pessoas são assim. Então elas são ótimas pro clube das 5 da manhã, mas 85% do resto do maldito mundo não vai se dar bem no clube das 5 da manhã. O próximo grupo eu chamo de ursos. Eles são os do meio. São pessoas que dormem mais no ritmo do sol. Elas vão dormir por volta das 10, acordam por volta das 7. E inclusive 50% da população é urso. E vou ser sincero com você, cara. Eu queria ser um urso. A vida foi feita pra... O horário das 9 às 5 funciona perfeitamente pra um urso. Ok. Né? Perfeitamente. E essas pessoas são muito divertidas. São muito boas de trabalhar. E sabe, muitas vezes isso faz bastante sentido. Quase 3,5 milhões de pessoas já fizeram meu teste.
E sim, é incrível. Então o que descobrimos é que existem, na verdade, ursos mais matutinos, ursos intermediários e ursos mais tardios dentro dessa categoria, certo? A próxima categoria eu chamo de lobos. Essas são as corujas noturnas. Esse sou eu. Eu fui um lobo a minha vida inteira. Eu sou o cara que, tipo, era uma loucura. Quando entrei na faculdade, peguei, sabe, aquela clássica aula das 8 da manhã do primeiro ano. Cara, É o a pior. pior coisa, né? Sim, sim. É horrível. Primeiro, eu faltava metade das vezes porque estava dormindo, né? Tipo, meu corpo simplesmente não funciona nesse horário. Eu fui chamado de preguiçoso, Sim. né? Me disseram que eu não era inteligente. Eu era, então foram todas essas coisas diferentes. E se tudo que eu tivesse feito fosse pegar algumas dessas aulas mais tarde no dia, cara, eu teria arrebentado, né? Agora, o interessante sobre minhas corujas noturnas é que é aqui que estão meus criativos, empresários, certo? São meus artistas, meus atores, meus inventores. Porque quem tem uma ideia às 2 da tarde? Ninguém. Eu tenho às 2 da manhã, né? Eles Por que estão isso por acontece? aí. Bom, porque... Tem algo ligado à química do cérebro? Sim, é. Ou, tipo, a capacidade de sonhar, de se soltar? Podemos falar de sonhos daqui a pouco. Isso é uma categoria um pouco diferente. Mas o interessante é que logo depois ou logo antes do sono REM é quando você acaba sendo mais criativo, tá? Então, até aqui vou ser sincero com você. Eu não te contei muita coisa que você provavelmente já não soubesse. Você conhecia os madrugadores, conhecia as corujas noturnas, imaginava que devia ter gente no meio, Sim, né? sim. A coisa pela qual eu sou mais conhecido mesmo é a quarta categoria, que eu chamo de golfinhos. Agora, as pessoas sempre perguntam, Michael, por que você chama eles de golfinhos? Então, acontece que os golfinhos dormem de forma unihemisférica, ou seja, metade do cérebro deles dorme enquanto a outra metade fica acordada procurando predadores. E eu pensei, Eles não dormem direito, né? certo, Quer dizer, exatamente. eles ficam nadando em círculos. Exatamente como quando você vê no aquário. Eles nadam Exatamente. 24 horas, 7 dias por Então semana. metade do cérebro precisa dormir enquanto eles estão nadando, e depois alterna para outra metade. Loucura, né? Esse é o meu grupo da insônia. Era isso que essa mulher era. Ela era um golfinho. E sabe o que a gente Qual é fez? a porcentagem? Que porcentagem é essa? É cerca de 10 a 15%, mais perto de 10. E os lobos? Os lobos são cerca de 15%. Então temos 15% de leões. Temos cerca de 55% de ursos, mais uns 15% de lobos e cerca de 10% são golfinhos. E algumas pessoas podem ficar ali no meio. Agora quero deixar uma coisa clara. O golfinho é interessante porque às vezes não é genético a pessoa ser golfinho. Às vezes é circunstancial, certo? Então, se você é mulher e está passando pela menopausa, você é um golfinho, cara. Tipo, total, porque seus hormônios estão uma bagunça. Tudo isso se baseia na sua melatonina e no seu cortisol subindo e descendo. É assim que funciona. Se você é um leão, sua melatonina desliga às 4h30 da manhã. O cortisol sobe. E aí, você acorda. Mas se você é um lobo como eu, minha melatonina só desliga às 7 horas, tipo quase 90 minutos depois. E é aqui que a coisa começa a ficar muito legal. Meu livro se chama O Poder do Quando, no sentido de quando fazer alguma coisa. O que eu digo às pessoas é, não mude seu cronotipo, aceite ele. Mude suas atividades para o horário em que o seu corpo naturalmente vai ter os hormônios que você está buscando. Então, se você se identifica como a sua versão física, vai buscar conforto por padrão, porque é assim que seu sistema nervoso foi programado. Mas se você entende que a verdadeira essência de quem você é, a sua versão não física, o você com V maiúsculo, vamos chamar de alma, está programada para crescer.